Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Espaço Desprograme-se. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante. 5 chaves para curar a sua vida. O criador, dessas 5 chaves é também o fundador do tarot terapêutico. E eu entrei em contato diretamente com ele para saber se eu poderia ajudar a divulgar essas 5 chaves. Porque quando eu entrei em contato com esse material, eu fiquei surpresa como realmente ajuda a gente na vida. São 5 chaves realmente fundamentais para o bem-estar, como ele mesmo coloca. Aqui embaixo no YouTube vocês podem conferir um pouco do trabalho dele. E, assim, a primeira chave, todas as chaves são relacionadas aos arcanos maiores do tarô. Para quem não conhece tarô, acho que é uma coisa de cartomancia, realmente tem muito desse aspecto, de ficar fazendo previsões do que vai acontecer no futuro, mas não é o meu uso, não é o uso do fundador do tarô terapêutico. Nós utilizamos o tarô terapêutico realmente como uma base para o autoconhecimento. E aqui, mesmo quem não conhece, vai se apropriar dessas chaves, desses conceitos, para fazer uma grande mudança em sua vida. Então, a primeira chave está relacionada à completa autoaceitação. Completa autoaceitação. Todo desequilíbrio físico, emocional, mental, na prosperidade, nos relacionamentos, vem da gente negligenciar, vem da gente suprimir a nossa própria natureza. O arcano maior que fala disso é a carta do enforcado. E muitas vezes, por ter esse nome enforcado, quem abre o tarô fala, nossa, essa carta é horrível, a pessoa está enforcada, não pode sair dali, não pode fazer nada. Na verdade, não é esse o conceito da carta. É um conceito que fala de entrega. Nós precisamos nos entregar a quê? A nossa própria natureza. Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho uma natureza comunicativa, eu tenho uma natureza brincalhona. Então, se eu for tentar ser uma pessoa muito séria, tá? Se eu for tentar ser uma pessoa muito certa e muito séria, o que vai acontecer com a minha natureza? Eu vou começar a ter desequilíbrios no meu corpo, na minha vida, esse tipo de coisa. Então, todo mundo tem aquela natureza própria. Nós temos nosso livre-arbítrio, mas nós não podemos fugir de uma coisa. De uma coisa nós não temos, arbítrio, sabe? Liberdade para escolher. É como nós somos, como nossa própria natureza é. O que é diferente da personalidade. Personalidade a gente adapta. Então, a carta do enforcado aqui fala que é preciso uma entrega para a própria natureza. É preciso uma entrega, uma autoaceitação dos próprios talentos e dons, porque aí começa a aflorar. Mas e se a gente tenta ser uma coisa X, porque alguém é e a gente acha bonito, porque nossos pais colocaram, porque a sociedade colocou de alguma forma, a gente vai estar retalhando, vai estar suprimindo a própria natureza. Então, a carta do enforcado, ou a carta do dependurado, como não é traduzido no Brasil. O Brasil foi uma tradução meio estranha. Enforcado, parece que você não pode fazer nada. E o dependurado não, ele pode, Tanto que ele está preso pelos pés. Ele pode se movimentar, fazer alguma coisa. Mas ele não pode largar a própria natureza. Então, a primeira chave é completa autoaceitação. E aí você já pode pensar, o que na sua própria natureza você está lutando contra? O que na sua própria natureza você está negligenciando, Sintomas físicos mostram muito aquilo que a gente está suprimindo na gente, porque o corpo precisa fluir energeticamente. E se a gente está suprimindo quem a gente é, o primeiro sinal vai ser físico, tá? Nos níveis energéticos, em alguma área do corpo, que também fala muito o que quer dizer. Então, comece a observar, Na prosperidade também, as coisas não fluem, porque para você prosperar, você tem que estar na sua energia, não na energia de ninguém. Então, você tem que estar sendo você mesmo. Então, completa autoaceitação é um desafio, mas pelo menos a autoaceitação
vamos colocar de 80%, 90% da sua natureza, é interessante você observar e procurar. A segunda chave é representada pela carta da papisa no tarô. E fala que nós sempre atraímos para nós aquilo que nós precisamos para crescer. Essa é a segunda chave. Então, se você observar isso, um exemplo que ele dá é que se a gente tiver uma ferida, por exemplo, no ombro, né? A gente vai atrair uns dedos para ficar cutucando. Por quê? Porque a gente ainda não viu que está ferido ali. Então, se o dedo cutuca de alguém, a gente machuca. E a gente tem, então, a oportunidade de olhar para aquela ferida e perceber por que isso me machuca tanto. Por que quando o outro fala, faz isso, X ou Y, me dói tanto? Então, vou olhar para essa ferida. É uma ferida minha. Não é nada que o outro faz que me atinge. É sempre eu que tenho uma área sensível, outra não. Um exemplo disso, que eu sempre coloco, é uma pessoa que tem, por exemplo, 1,55 m de altura. Se uma outra pessoa chegar para ela e começar a xingá-la, começar a colocar ela num nível inferior, falando, nossa, você é muito alta, que ridículo ser alta desse jeito. E a pessoa vai rir, não vai? Ela vai falar, como assim? Sou alta, não tem nada a ver isso que você está falando. Não vai ser ofensivo, porque a pessoa não se identifica nem um pouco com aquela acusação. Então, gente, se a pessoa chegar falando, né? Nossa, você é baixinha, que ridículo. Nossa, que mulher deselegante, baixinha, pequena, não consegue nada. E atacar. Existem duas opções. A pessoa pode se sentir ferida ou não. Ela pode olhar e falar, realmente eu sou baixinha, mas isso não tem nada a ver com o que você está falando. E aí a gente tem exemplos mais subjetivos ainda, né? Que são exemplos que pegam na questão da personalidade, do temperamento e da natureza. Então, por exemplo, se eu acho que eu não falo bem, que eu preciso falar melhor, que eu não exponho bem minhas ideias, eu preciso falar bem. Então, vamos supor que eu sou uma pessoa que tem isso comigo, que me autocondeno por isso. Se chegar qualquer pessoa e falar do meu jeito de me expressar, do meu jeito de falar, eu vou cair na hora. E essa queda, esse mal-estar, essa raiva do outro, essa projeção toda, mostra o quê? Mostra a minha ferida. Né? A minha ferida no ombro é a minha autocondenação. Então, eu vou começar a olhar isso e vou começar a conseguir mudar. A papisa, a carta da papisa, fala que a gente atrai tudo que a gente precisa para crescer na nossa vida, porque a papisa é o símbolo da receptividade, né? Ela é o símbolo do feminino mesmo, que capta recursos para processar e entender. E depois, no número 3, que é uma carta na frente, que é a imperatriz, ela começa a expressar para o mundo. Mas agora ainda não. Na situação de papisa, nós estamos coletando dados, coletando informações e processando de uma forma muito introspectiva. É disso que essa carta fala. Então, tudo que nos chega é para que nós cresçamos, né? Para que a gente processe internamente aquele dado e a gente comece a crescer com aquilo. Mas se aquilo nos chega e nos fere, nos machuca muito, qual que é a nossa tendência? Repudiar. Falar, isso aqui doeu. Sai daqui. Não quero isso, não quero isso. E não olhar para a ferida e tratar. Nós aprendemos a tomar Novalgina quando a gente sente dor e não entender a causa da dor, né? Então, a gente tem esses mecanismos de supressão da dor que vão fazer com que ela exploda mais adiante. A gente fica querendo que os elementos externos, família, namorada, amigos, colaborem. Ou seja, o que é essa colaboração? A gente quer que eles ajam de um jeito que nunca atinge a nossa ferida. Mas a lei da vida diz o contrário. A lei da vida quer que nós cresçamos. Então, ela vai colocar pessoas na nossa vida que vai cutucar aquilo mesmo, para que a gente se cure, para que a gente esteja cada vez mais próximos da nossa natureza real, tá? E não dessa pessoa ferida, cheia de sensibilidade, que precisa se defender de tudo. Então, essa é a segunda chave. A terceira chave é representada pela carta dos enamorados, tá? Que é uma chave fantástica e difícil, principalmente, eu acho, talvez para o povo brasileiro, porque a gente tem essa questão do afeto um pouco distorcida,
com uma certa carência, uma codependência excessiva. Mas a terceira chave fala que tanto o homem ou a mulher da nossa vida não está fora, está dentro da gente. E eu sei que pode ser revoltante para muitas pessoas, ou pode achar que é um blá 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 esotérico, não é, tem nada de esotérico. A vida prova isso pra gente. Eu, como mulher, tenho o meu lado masculino. Outra pessoa, você aí como homem, por exemplo, que está ouvindo, tem o seu lado feminino. E o que é isso? O masculino é essa capacidade de realização, de fazer as coisas no mundo, de criar, de colocar. O feminino, como a gente viu na carta da papisa, é essa coisa mais introspectiva, de puxar do meio e entender o meio. Então, uma coisa de conhecimento mais interno, de voltar-se para si, né? De produzir mais conhecimento, mais sabedoria interna. E no lado masculino já jogar isso para o mundo. Bom, nós temos esses aspectos, tá? Seja pessoas homossexuais, heterossexuais, mulheres ou homens. Nós temos esses aspectos masculinos e femininos. O que vai acontecer? Quando a gente está muito desequilibrada com algum dos lados, a nossa tendência é focar num parceiro, tá? Então, se eu sou mulher e o meu lado feminino está desequilibrado, provavelmente eu vou querer um parceiro, no caso de uma pessoa heterossexual. Eu vou querer um parceiro, né, que vai me nutrir com muita delicadeza, com muito cuidado, com muito carinho, porque eu não tô me dando isso. Eu tô só me cobrando ação, porque o meu lado masculino tá mais em alta em mim. Eu potencializei muito o meu lado masculino. Mas isso tá acontecendo muito com as mulheres hoje em dia. Então elas precisam de um homem que tem super tato, sabe? Que sabe falar aquela coisa na hora certa, que age com cuidado, com delicadeza. Mas quando o homem age assim também, a mulher começa a ver o que falta. Primeiro, ela vai ficar dependente daquele homem, porque ela não se dá aquilo que ela busca no outro. Então, ela vai ficar dependente. E segundo, que tudo que a gente tem dependência, vamos supor que você tem um vício por bebida, por comida. Você tem um vício por chocolate. Depois de um tempo, você começa a odiar o chocolate, né? Porque aquilo te escraviza, não é verdade? Se você não tiver o chocolate, você não fica bem no dia. Então, você já começa a ter ódio do chocolate. Então, o que vai acontecer com seu parceiro afetivo? Você vai começar a pegar raiva. E você não sabe por quê. Porque você depende dele. Então, se você depende que ele te elogie, que ele te trate com esse aspecto feminino que você não se dá, o dia que ele não fizer aquilo, você vai morrer de ódio. Você vai ter ódio não dele, mas da sua dependência, tá? E a mesma coisa acontece no inverso, tá? Eu também posso me dar muito essa questão do meu lado feminino. Então, eu sei lidar com essa questão do meu lado feminino. Eu sou uma mulher ou um homem que sabe lidar com a questão do lado feminino. Eu me dou carinho, me dou afeto, eu dou tempo para processar as informações, para pensar. Só que acaba que eu vou ficando uma pessoa muito passiva, porque o meu lado masculino, que é de agir, de tomar decisões, de fazer, eu não faço. Tem muitos homens assim, tá? Então, o homem às vezes vai procurar uma mulher que é mais mandona, que é mais autoritária, que decide mais as coisas, porque ele, com o lado feminino, tá bacana, mas com o lado masculino tá desequilibrado. Então, tanto para homens, mulheres, como eu falei aqui, heterossexuais, homossexuais, bissexuais, transexuais, todo mundo, gente, tem o lado feminino e masculino em si, tá? Então, se eu tô com algum desbalanço numa das partes, eu vou criar essa codependência, tá? Com o meu parceiro, vou buscar tudo fora. E essa terceira chave é muito importante, porque ela fala exatamente disso. O homem ou a mulher que a gente precisa, que a gente quer, tá dentro da gente. Então, quando a gente começa a perceber, peraí, o que eu tô querendo tanto, o que eu tô exigindo tanto de um homem, o que eu tô exigindo tanto de uma mulher, o que eu tô exigindo tanto do meu parceiro, é porque eu não tô me dando aquilo. E eu começo a me dar aquilo, não quer dizer que eu vou parar de me relacionar, ao contrário, eu vou começar a me relacionar, mas sem expectativa do outro, sabe? Eu vou começar a me relacionar com a pessoa real, que tá ali, que me dá o que ela pode me dar. E os dois vão crescendo com isso, ok? Então, a terceira chave é muito importante. No tarô é a carta dos enamorados, que fala do prazer de viver e que fala desses aspectos do masculino e feminino.
quarta chave é uma chave deliciosa, que eu sou super a favor dela também, que é representada pela carta da temperança, que é, na verdade, faça do seu trabalho a sua diversão, né? E eu acho que tem que ser uma das primeiras coisas, assim, é fazer do seu trabalho a sua diversão, porque o seu trabalho, você vai passar a maior parte do dia fazendo ele. Ele está relacionado ao seu valor, porque é no trabalho que você faz a sua renda, então está associado ao seu valor pessoal, e está muito ligado àquele primeiro princípio da carta do enforcado. Quando você se aceita e quando você se entrega aos seus dons e talentos, eles ficam maiores e você pode aplicar agora na quarta chave, que é a chave da temperança. Então, se o seu trabalho é um trabalho maçante, feito para pagar conta apenas, você está passando a maior parte da sua vida esperando aquele horário de bater o sinal ou aquele horário de passar o cartão para ir embora, né? As pessoas ficam, nossa, eu tô aqui no serviço, Bárbara, às vezes falam comigo no Face, tô aqui no serviço, nem posso entrar no Face, tô contando as horas para ir embora daqui. Então, quando você está fazendo alguma atividade, que você está esperando as horas para você ir embora, o que está acontecendo? Você está entrando num processo de envelhecimento. E como eu falo com vocês, isso não é assunto esotérico, gente. Você pode sentir na pele. Você fica mais preso no tempo e espaço, porque na verdade você está preso no seu local de trabalho, espaço, e está preso no tempo também, porque você está, ai meu Deus, são 3 horas da tarde ainda, até fazer 5h30, até fazer 6 horas, ainda vou pegar trânsito, ai meu Deus, tô doido para chegar em casa, tomar um banho, ai meu Deus. Então você não está no agora. E todo livro basiquinho de autoajuda, todo mestre espiritual, toda pessoa que trabalha realmente o bem-estar, pode ser até psicólogo e tudo, fala o quê? Aquela coisa que a gente está cansado de saber, né? O único momento que existe é o agora. Se você quer ter uma vida boa, quer ter uma qualidade de vida, viva no agora. E a gente observa isso muito nas crianças, né? A criança está ali no agora, né? Os animais também, mas é porque os animais não têm essa estrutura mental que a gente tem. Então, estão sempre no agora. Tem até um exemplo que uma pessoa me falou, que tem um cachorro. O cachorro é muito grande para o espaço em que ele vive. E se o cachorro fosse como ser humano, que pensasse, nossa, eu vou passar o resto da minha vida nesse cubículo, ele já teria surtado, né? Ele já teria pirado. Mas o cachorro não pensa, então ele está ali no agora, ele vai ver o que tem para comer, ele vai descansar, né? Então, se a gente viver no agora, a gente entra mais no nosso estado natural de saúde, de vitalidade, de processos de prosperidade em geral, né? Então, quando você faz um trabalho que você ama, você está no agora. Eu estou gravando esse vídeo, eu estou aqui agora com vocês. Depois que eu desligar, pode ser que minha cabeça vá para outros lugares. Eu tento ter esse domínio também, né? Mas isso acontece. Então, sempre que eu estou dando uma palestra, fazendo qualquer tipo de trabalho nesse sentido, que tem a ver com a minha natureza, eu estou no agora, né? Então, a quarta chave é extremamente importante. Tem um exemplo também que ele dá, que ele fala o seguinte, a empregada que está faxinando, né, faxineira, ela não gosta daquele serviço. Então, ela está no programa de rádio, ela está ouvindo o rádio, né, e faxinando, fazendo as coisas dela. E aí, naquele momento, ela está no agora, porque ela está ligada no rádio. Então, ela consegue fazer as coisas que ela não gosta. Então, todo mundo tem essa técnica, mesmo que inconsciente. Essa quarta chave é muito importante. E a quinta chave, finalmente, vai falar de uma coisa muito importante, que é, nós não devemos nos identificar com a mente, né? É representada pela carta do mago, porque o mago tem esse poder criador, e esse poder transformador, e esse poder de criar a realidade a partir dele mesmo, por isso que ele é mago, é a carta 1 do tarô. Então, a gente aprendeu que a nossa mente é tudo, né? A gente aprendeu que a nossa mente é tudo. Então, que se passou pela nossa mente, a gente geralmente faz o quê? A gente segura aquela ideia e fica remoendo, fica remoendo, fica remoendo. Como se fosse um fato real. Tem aquela velha história da programação neurolinguística, todo mundo sabe, que se você está aí na sua casa e você imagina um limão bem azedinho, debaixo da sua língua, um limão bem azedinho, espremendo um limão bem azedo, se você realmente imagina, você começa a salivar. Por quê? Porque
você sabe exatamente o gosto do limão. Poxa, mas eu não chupei um limão aqui. Não, Bárbara. Sim, mas a sua mente produz as sensações. Você está assistindo um filme de terror? Pra quê? Pra ter aquela adrenalina, pra se assustar. Poxa, mas você está vendo que é um filme? Você está sabendo que é um filme? Sim, mas a mente não sabe. As sensações são as mesmas, né? De como se você estivesse vivendo uma situação de perigo mesmo. Então, gente, por aí a gente vê como a nossa mente cria a nossa realidade. E como a gente tem que ter o domínio. Eu não gosto muito da palavra controle, porque controle parece que a gente está submetido a uma força maior, que a gente tem que ficar segurando. Mas, na verdade, é o domínio. A gente tem que ter domínio mental, né? Domínio do que nos chega. Muitas coisas chegam à nossa mente que não foi a gente que produziu. Chegam ideias, chegam frases, chegam memórias. Às vezes, do nada, você lembra uma coisa da infância. Então, quer dizer, sua mente está ativa, puxando e levando coisas. E transmitindo isso para a sua vida. Um outro exemplo que eu sempre dou é a pessoa que vai falar em público. Então, a pessoa está ali na frente, vai falar em público. E ela começa a ver aquele monte de gente e pensa, e se eu vacilar? E se eu errar? E se eu der algum vacilo? Realmente as pessoas rirem de mim? Mas está acontecendo isso? Tem alguém rindo de você? Tem alguém achando que sua aparência não está boa? Tem alguém? Você não sabe, você está conjecturando ali, né? Então a mente vai criando essas conjecturas, essas hipóteses, essas variáveis. E a gente aprendeu que a gente tem que ser muito cauteloso e a gente tem que ter uma noção de N variáveis, todas as variáveis possíveis do que pode dar errado, para então a gente ter uma saída para cada coisa. Como assim? Né? Pode levantar uma pessoa no meio da sua palestra e fazer uma pergunta totalmente inusitada. Como todo mundo pode amar a sua palestra. Você não sabe como vai ser. Você não sabe o tipo de público que vai estar ali naquele dia. E assim é com a família, assim é com os amigos, assim é com a vida. Então, gente, ficar querendo ter todas as variáveis e controlar a mente é dar poder à mente, é deixar a mente te manipular. Então, se você tem um pensamento, aquele pensamento começa a gerar ansiedade e você pensa, meu Deus, eu sou muito ansiosa, eu tenho que tomar um remédio, eu tenho que ir no psiquiatra, aquilo foi gerado a partir de um pensamento. E muitas vezes o que acontece é que o pensamento foi tão recorrente que ele já criou uma corrente fluida em você. Você nem está pensando, mas vem aquele estresse, né? Vem uma taquicardia, vem uma palpitação, vem um pânico, vem um medo, você não pensou em nada. Mas por quê? Porque durante a vida inteira você mandou pensamentos de cautela, de perigo, de alarme, né? E você não processou isso como uma coisa da sua mente. Não, você deixou a mente te dominar. Então, que a gente não pode se identificar com a mente. Nós somos uma coisa, a mente é outra. A mente é um aparelho que deve nos servir. Nós não devemos ficar tentando manejar essa máquina como se ela estivesse descontrolada, né? A mente é um aparelho que deve nos servir, o corpo é um aparelho que deve nos servir, mas para que o corpo nos sirva, nós temos que nos alimentar adequadamente, nós temos que dar uma manutenção na máquina, não é isso? A mente também é uma máquina que a gente deve dar uma manutenção, né? E ela mesma atualiza sozinha, isso que é incrível. Como que é isso sozinha? Ao se relacionar com o outro. A gente volta na terceira chave, que é a chave dos enamorados, né? Que é quando você se relaciona com alguém, você vê alguma coisa projetada no outro, eu não gosto disso. Então sua mente vai falar, opa, você não gosta disso, isso foi uma falta de respeito, você se sentiu atacado, peraí. Então sua mente atualiza, ela te dá indícios do que está fora de domínio. E você tem que exercer o domínio novamente. Então é diferente, viu, gente, de tentar ficar controlando. A mente vai te avisar o que você não está processando bem, aquela ferida no ombro. E aí você vai poder trabalhar isso. Então, tá vendo? A mente, o corpo, essas feridas emocionais. Aliás, né, o sistema emocional vai mostrar as feridas, a mente vai mostrar os padrões repetitivos, o corpo vai mostrar os sintomas. Então, se você tiver um sintoma, tiver um padrão de estresse mental, de estresse emocional, não queira, não fique com raiva de você, não fique com raiva da sua cabeça, do seu corpo, das suas emoções, porque isso só piora, você vai suprimir mais ainda. Então, o que você tem que fazer? Olha, isso aqui é um indicativo, isso aqui é um indício. Muitas vezes, a maioria das pessoas não souberam fazer isso durante muito tempo na vida. Então, esses circuitos estão no automático.
É por isso que é preciso desprogramar. Você agora, por mais que você tenha circuitos automáticos que já te fizeram somatizar medos, somatizar sintomas físicos e criar barreiras na hora de se relacionar com o outro, você já consegue agora ter a compreensão de que você não é o seu sintoma, você não é o seu padrão mental, você não é a sua ferida emocional. Isso são indicativos do que não está muito em equilíbrio. E é a partir de um estudo, a partir de uma percepção, sem entrar. Porque quando você entra, você é mesmo, fulano me machucou e tal, ou é mesmo, eu não consigo me relacionar, é mesmo, meu corpo dói, não é entrando. É olhar e falar, realmente, X, Y, Z está acontecendo aqui na minha cabeça, no meu corpo, nos meus relacionamentos. Então, o que isso indica? Ah, isso indica que eu não trabalhei muito legal isso. Isso indica que eu não estou tendo autoaceitação em qual área? Em que área que eu estou me cobrando, me punindo? E você começa a perceber que isso são ilusões. E você começa a soltar, tá? Eu vou dar um exemplo para a gente finalizar, porque exemplo é muito bom. De uma cliente que eu atendi. Essa cliente, assim, é uma menina inteligente, super, com muitos projetos para realizar, mas tinha muito problema de relacionar com todo mundo, tá? Né? Não é só marido, não. Problema com todo mundo. Quando ela ia se relacionar, ela sentiu um mal-estar muito grande, que ela nem sabia dizer o que é, um desconforto ao ouvir qualquer coisa que o outro falava, ao tentar falar também, não tinha espontaneidade nos relacionamentos. E ela não entendia por quê. Porque se ela é uma pessoa inteligente, X e Y. E aí, a gente foi trabalhando essa questão, e um belo dia ela chegou e falou assim, Bárbara, olha só, uma coisa que eu percebi. Eu comecei a fazer essa análise sem me envolver nos meus padrões, mas comecei a ver os padrões e percebi uma coisa. Quando as pessoas me faziam um convite, eu já ficava com muita raiva. E era um convite ou um elogio. Então a pessoa falava assim, fulana, vamos lá, vamos sair, vamos passear. Ela já falava, não, eu tenho que trabalhar, eu não posso, o que você está achando? Muito na defensiva. Quando uma pessoa fazia um elogio, nossa, você tá bonita, eu falava, não, que isso, nossa, até parece, tô ridículo. Ela já colocava um defeito. E com o trabalho, percebendo esse padrão, na hora que uma pessoa da família chamou ela para sair, ela olhou e ela pela primeira vez viu o afeto. Antes ela via tudo como exigência. Entendeu, gente? Então, nesse caso dessa cliente, ela via tudo como exigência. Ela achava que o outro estava chamando ela para sair, que ela tinha que sair. E ela falava, não, tô cheia de coisa para fazer, você não tá vendo? Ela nem via o afeto. Então, ela não via que a pessoa estava convidando ela, porque a pessoa gosta dela. Então, era uma pessoa que estava totalmente distante do afeto. Quando você está distante do afeto, você não consegue relacionar. Então, isso foi uma grande realização para ela no processo de coaching, no trabalho que a gente foi fazendo. Simplesmente por isso, por essa quinta chave ter sido tão importante para ela ter feito tão bem feito. Começou a perceber os padrões e não se identificou mais com a mente. Você vê como é que a mente pode bloquear a nossa vida afetiva? Então, todas as 5 chaves estão interligadas. Bom, foi isso, gente. Eu acho que essas 5 chaves são muito importantes. Eu coloquei aqui as cartas do tarô para fazer uma referência, para vocês verem que é autoconhecimento, não tem nada de vidência, porque a gente constrói o nosso presente, o nosso futuro. E é claro que existem algumas tendências. Se a gente não muda de postura, o tarô também consegue fazer a leitura dessas tendências. Mas, a princípio, é para que a gente mude, para que a gente evolua. Esse é o propósito do trabalho do tarô terapêutico. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito a autorização por ter difundido essas 5 chaves, né, de cura ou 5 chaves de bem-estar. Espero que você aplique e também mande as suas dúvidas, sugestões nos comentários ou também via e-mail no desprograme-se.com.br. Lá você pode cadastrar, você vai estar sempre recebendo as novidades, tá bom? Quem tiver interesse em fazer a segunda turma, tá praticamente cheia, eu tenho só mais 3 ou 4 vagas do curso Tarô e Autoconhecimento, também pode entrar em contato comigo, a gente vai começar no dia 16 de agosto. Tá bom, gente? Um beijo e até a próxima.